Fala galerinha, beleza com vocês? O vídeo de hoje tá bem bacana, a gente vai falar sobre a origem dos nomes das franquias da NBA. Então é um vídeo dividido em duas partes, tá? Primeiro a gente vai falar dos nomes dos times da Conferência Leste e no segundo vídeo a gente vai falar dos times da Conferência Oeste. Por que eles têm esse nome? Tá bem bacana? Você que está passando por aqui agora, não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e no final dessa história, se curtir, deixa o seu like, beleza? E a gente vai começar, portanto, falando dos times das franquias da Conferência Leste da NBA, né? Então a gente vai começar falando do Atlanta Hawks, que nem sempre esteve em Atlanta e nem sempre foi apenas Hawks. Vocês vão ver aí ao longo do vídeo que muitas franquias mudaram bastante ao longo de sua história até chegar nas cidades que a gente conhece hoje. Foi o caso do Atlanta Hawks, que nasceu como Three Cities Blackhawks. Por que Three Cities? Porque na verdade, ao contrário dos outros times da NBA que nascem em uma cidade, mudam, o Atlanta Hawks que a gente conhece hoje nasceu na junção, na união de três cidades: Moline, Rock Island e Davenport. Essas três cidades se uniram para ter uma franquia em 1948. Em comum entre essas três cidades está um evento histórico norte-americano, que foi a Guerra de Black Hawk. Para quem não conhece, Black Hawk na tradução livre é Falcão Negro, mas esse era o nome de um chefe, um lendário chefe, líder indígena. E aí quem curte hockey e NHL vai se lembrar da camisa do Chicago Blackhawks, é aquele mesmo chefe indígena. Então o que tinha em comum, que ligava essas três cidades, era essa guerra, portanto, essa guerra de Black Hawk, portanto, nasceu com esse nome, né? Three Cities Blackhawks. Mas isso foi em 1948. Em 1951 a franquia já mudou, foi para Milwaukee. E nessa mudança para Milwaukee já encurtou o nome para apenas Hawks. Milwaukee Hawks, que é Falcão, né? Falcões. Isso foi em 1951. Falei no começo que o Atlanta Hawks tinha mudado bastante. Em 1955 ele muda novamente, vai para St. Louis Hawks. E em 1968, enfim, ele chega em Atlanta. E aí permanece como a gente conhece até hoje, né? Atlanta Hawks. Mas não começou em Atlanta, não começou em uma cidade e não começou apenas como Hawks. Começou como Three Cities Blackhawks. E agora a gente vai falar do super campeão Boston Celtics, né? Um dos times da NBA que nasceu na mesma cidade, cresceu e está lá até hoje. Boston Celtics foi fundado em 1946. A cidade de Boston tem uma importância muito grande para a história norte-americana e tem uma influência irlandesa muito grande. E daí o seu nome, Celtics. O fundador do time, o Walter Brown, ele escolheu esse nome, né, Celtics, porque a palavra de origem grega, né, seria aí os celtas. Era uma expressão usada para designar as pessoas que vinham de outra parte da Grã-Bretanha, ou seja, por exemplo, os irlandeses. Por isso, os Celtics, Boston Celtics. Na época, alguns outros nomes foram cogitados, né, como Olympians, que seria Olímpicos, Boston Olímpicos, e também Unicorns, que é isso mesmo, Boston Unicorns. Mas aí foi escolhido Boston Celtics e está aí até hoje. Deu certo, né? Franquia super campeã da NBA. Brooklyn Nets está aí um nome que tem uma origem bem interessante, de um time que não nasceu no Brooklyn, também não foi batizado inicialmente como Nets. Essa história começa em 1967, quando a franquia nasce em New Jersey, como New Jersey Americans. Em 68, no ano seguinte, já acontece a primeira mudança, o time vai para Nova York e em Nova York tiram o Americans, substitui por Nets. Nets é o nome dado aí à redinha, né, do aro, da cesta de basquete. Mas esse nome não foi escolhido só por isso, ele foi escolhido também pelo som Nets. Foi uma tentativa aí de cativar os torcedores do Mets, do time de beisebol de Nova York, e do Jets, time de futebol americano da cidade. Uma tentativa de reunir esses torcedores para essa nova equipe de basquete da cidade, que fica em Nova York até 1978, quando acontece a mudança, o retorno para New Jersey, mas mantém o Nets, então fica New Jersey Nets. A mudança para o Brooklyn, que é um bairro, uma região super populosa aí de Nova York, terra de Michael Jordan, Mike Tyson,
Ed Murphy, o tira da pesada, e segundo a Nintendo, também a terra do Mario Bros, essa mudança só acontece em 2012. Então, Brooklyn Nets, como a gente conhece, a partir de 2012, mas essa história começou lá em 1967 ainda, em New Jersey, como New Jersey Americans. Charlotte Hornets, eu já falei aqui em outros vídeos, para mim um dos símbolos mais legais da NBA, principalmente aquele antigo ali da década de 90, né? Mas vamos lá, Charlotte Hornets, um dos times que nasce em Charlotte e nasce como Hornets. Mas como ele teve muitas mudanças aí ao longo de sua história, desde 87, mudança de cidade, mudança de nome, mudança de franquia, às vezes a galera se confunde, mas vamos lá. Em 1987, portanto, nasce essa franquia em Charlotte. O nome Hornets, que significa vespas, numa tradução livre, ele foi escolhido num concurso, e vocês vão perceber que os concursos para definir os nomes das franquias da NBA são mais comuns do que a gente pensa. E esse nome Vespas, né, ele tem uma ligação histórica, porque a história norte-americana diz que um general, um comandante da Guerra da Independência dos Estados Unidos, teria afirmado que a região de Charlotte era tão perigosa que parecia um ninho de vespas, não é? Então por isso, Vespas Hornets, o nome escolhido para a franquia de Charlotte, que nasce em 87 e fica na cidade até 2002, quando vai para New Orleans e vira New Orleans Hornets, isso em 2002. Em 2004, a Charlotte ganha uma nova franquia, só que aí não podia mais ter esse nome Hornets, porque esse nome já estava em New Orleans. É aí que nasce o Charlotte Bobcats. Só que aí acontece que em 2013 a franquia que estava em New Orleans resolve mudar de nome. Sai de New Orleans Hornets para New Orleans Pelicans, que a gente conhece hoje. Com essa mudança, o nome Hornets ficou quicando, sobrou. E aí a franquia de Charlotte tira fora o Bobcats e retoma o nome Hornets. E aí a partir de 2014 nós temos novamente o Charlotte Hornets. É uma história meio confusa, mas acho que deu para entender. Chicago Bulls, um dos times mais queridos da NBA aqui no Brasil, e que desde 1966, quando a franquia foi fundada na cidade de Chicago, como Chicago Bulls, mantém o mesmo símbolo. Aí por que Chicago Bulls, né? Os touros de Chicago. Isso porque na época da sua fundação, o dono, Richard Clay, ele queria que o nome do time fizesse referência, fizesse menção à força da cidade de Chicago como produtora de carne bovina. Daí o nome Chicago Bulls. Outros nomes foram sugeridos ali como toureiros, matadouros, mas não rolou o nome escolhido que a gente conhece até hoje, Chicago Bulls, e que fez muito sucesso. Cleveland Cavaliers, ou os Cavaleiros de Cleveland, um nome escolhido também num concurso público feito em 1970, quando a franquia nasceu, por um jornal local. Alguns outros nomes surgiram e chegaram perto ali até de ser escolhidos, como Presidents, né? Um nome que fazia referência aos 7 ex-presidentes norte-americanos que vieram do estado de Ohio, o estado de Cleveland. Mas o escolhido mesmo foi Cavaliers, e é um nome que nasceu em 1970 com a franquia, seguiu por toda a sua história até hoje, como a gente conhece, Cleveland Cavaliers. Detroit Pistons, um time que não nasceu em Detroit, mas já nasceu como Pistons. 1941, a franquia nasce em Fort Wayne como Fort Wayne Zoner Pistons. Frank Zoner era o nome do dono, do cara que fundou o Pistons. Ele tinha uma fábrica de pistões automotivos, de pistões de carros, por isso Pistons. Quis o destino que em 1957 essa franquia se mudasse para Detroit. Detroit Pistons, nada mais apropriado para uma cidade que durante muito tempo foi considerada a capital, o centro automotivo do mundo, né? Durante muito tempo foi sede da GM, da Chrysler, da Ford, por isso manteve o nome Pistons, Detroit Pistons, que a gente conhece até hoje. Indiana Pacers. Quando a gente fala em automobilismo, a cidade que vem à nossa cabeça é Indianápolis, uma cidade que tem muita ligação com a velocidade, com o automobilismo,
vale lembrar as 500 milhas de Indianápolis, né, competição que acontece desde 1911. Bem, em 1967, quando a franquia foi fundada, os donos pensaram que o nome tinha que fazer alguma referência aí a essa ligação da cidade com o automobilismo. Por isso, o nome escolhido foi Pacers. A palavra pace, né, quer dizer ritmo, e a expressão Pacers Pacers são aqueles que ditam o ritmo. Por isso, Indiana Pacers. Miami Heat, mais um time que teve o seu nome definido, o seu nome escolhido através de um concurso. Isso foi em 1986, quando a franquia nasceu, na cidade de Miami, e foram mais de 20 mil sugestões de nomes, né, para esse novo time de basquete. Alguns nomes bem esquisitos, alguns chegaram até perto, né, de ser selecionados, como Miami Sharks, que seriam os tubarões de Miami. Mas o nome que foi escolhido mesmo foi Miami Heat. A palavra Heat quer dizer calor e faz referência, obviamente, às altas temperaturas da cidade de Miami. Milwaukee Bucks está aí, outro time que teve o seu nome escolhido através do quê? De um concurso, ou quase isso, né? Em 1971, a franquia nasceu em Milwaukee e os donos resolveram o quê? Com muita criatividade, fazer um concurso para a galera votar nos possíveis nomes desse novo time. Acontece que o nome mais votado não foi o escolhido. O nome mais votado foi Robins. Robin é uma espécie de pássaro, mas os donos preferiram Bucks. Bucks são cervos, né, que são caçados, uma tradição de caça na região de Milwaukee. E é esse animal que está no símbolo do time até hoje. Mas não foi o nome que a galera queria. A galera queria Robins, mas pesou a vontade dos donos. Milwaukee Bucks. New York Knicks, um time que nasceu em Nova York, segue em Nova York. O que muita gente não sabe é que esse termo, né, New York Knicks, na verdade é uma abreviação de um termo um pouquinho maior, Knickerbocker. O que é Knickerbocker? Era uma calça dobrada ali na altura dos joelhos, que era usada pelos holandeses que colonizaram Nova York. E essa expressão Knickerbocker acabou sendo usada depois, com o passar dos anos, para designar os nova-iorquinos. Então as pessoas chamavam os nova-iorquinos, falavam que eram Knickerbockers. Em 1845, por exemplo, a gente tem um time de beisebol da cidade de Nova York que usa essa expressão. Em 1946, quando nasce a franquia de basquete, o termo é abreviado para Knicks, New York Knicks, para facilitar, obviamente, a pronúncia. Orlando Magic poderia ser mais um time que teve o seu nome escolhido através de um concurso? Poderia, porque como vocês já viram aqui, nem sempre a voz do povo é ouvida. Pois bem, foi isso que aconteceu em 1989, quando a franquia nasce na cidade de Orlando e foi feito aí um concurso por um jornal local. Dentre uns nomes bem estranhos ou curiosos, como Juice, Aquaman, um dos nomes sugeridos e que foi o mais votado foi Challengers. Challengers foi uma homenagem, era uma homenagem ao ônibus espacial que explodiu no seu lançamento em 1986. Só que a diretoria não quis saber dessa homenagem, né? E optou por um nome que tivesse mais a ver, que fizesse mais ligação com o fantástico e mágico mundo da Disney, que, como vocês sabem, fica em Orlando. Sixers, que na verdade nasce em 1946 como Syracuse Nationals. Em 1963 tem a mudança para Filadélfia. E aí também a mudança de nome, 76ers, 76, que na verdade é uma homenagem aí à Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi assinada na Filadélfia nesse ano. Por isso, 76 ou Philadelphia 76ers, ou apenas Sixers. Toronto Raptors está aí uma das histórias mais legais da origem dos nomes dos times, né? Toronto Raptors é uma franquia de 1994 e adivinhe só, foi feito um concurso. Só que dessa vez eles foram um pouquinho mais honestos, né? Não falaram que seria um concurso para definir o nome do time, mas para colher algumas sugestões, algumas ideias. Uma dessas ideias foi aceita, que foi Raptors. Por que Raptors? Raptors vem de Velociraptor mesmo. Acontece que o filme que estava em cartaz, grande sucesso
na época, no ano anterior, né, em 1993, era qual? Jurassic Park. Por isso, Toronto Raptors, uma homenagem aos raptores daquele filme. Washington Wizards, outro time que não nasceu em Washington e não nasceu como Wizards. Na verdade, a franquia nasce em 1963 em Baltimore, como Baltimore Bullets. Bullets, numa tradução, significa balas de munição. E esse nome ele muda, né? Ele vai para Capital Bullets em 1973. Em 1974, a franquia vai para Washington e passa a ser Washington Bullets. Acontece que o nome acabou não caindo muito bem, principalmente ali no início da década de 90, quando a violência tomou conta aí dos Estados Unidos. Enfim, aumentou muito o índice de violência, e aí esse nome Bullets, ter um nome de um time associado à bala de munição, não ficou muito legal. Por isso, a mudança. Novamente como? Com um concurso. E nesse concurso foi definido Wizards, ou os Feiticeiros de Washington. Bom galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, essa primeira parte, né, falando sobre a origem dos nomes das equipes da NBA. Nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, a gente falou sobre os nomes dos times da Conferência Leste. No próximo vídeo a gente vai falar, obviamente, da origem desses nomes dos times da Conferência Oeste. Beleza? Se você curtiu, deixa o seu like, deixa comentários também aqui pra gente, com sugestões e tudo mais. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, beleza? Valeu!